Vamos agora falar do próximo assunto, Gabriel Barbosa. E aí, sobre o Gabriel Barbosa, Pítio, Bruno Castanho, você que tá no chat aí, galera, suba esse like, 3.100 pessoas ao vivo com a gente, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. A gente já também pincelou essa informação do Mateuzinho, demos o crédito ao Vene Casagrande, e também tem a informação que a gente publicou antes de começar o programa, que o Fortaleza corre para anunciar ainda essa semana um acerto com o goleiro Santos do Flamengo, até o fim dessa semana, perdão. O jogador terá o vínculo com o Leão da Psi de 3 temporadas, informação em conjunto com meu amigo Renan Moura, da Rádio Globo. Um abraço, irmão, tamo junto. Estaremos ao vivo terça-feira que vem, lá no meu Multistúdios, no Parque Shopping Jacarepaguá, no programa Olho no Lance, aqui na Rubro News também. Então, informação em conjunto com o Renan Moura. Valeu, Renan, tamo junto. E realmente o Flamengo corre, aliás, o Fortaleza corre para ajustar, seria em torno, Pítio, de 7 milhões de reais de forma parcelada, né? Em torno aí, de 1,5 milhão de euros, mais ou menos. E aí o Flamengo parcelaria a venda... O Flamengo pagou 12, né? O Flamengo pagou foi por 12, aí, 14, 15 milhões de reais, cara. Foi por aí. E o Petralha parcelou 14, 15 prestações, vezes, vezes. Né? Então tem essa situação. Então tem essas duas informações do mercado da bola atualizado. Tem também o John Kennedy, que pode sair do Fluminense. Parece que o Leão tem interesse. O Nino está sendo uma bagatela de 5 milhões de euros para o Zenit. Olha só isso, cara, 5 milhões de euros. E o Nino tem 60% só do seu passe ao Fluminense. O John Tex só assiste futebol carioca. Ele só vê jogo do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. É verdade. É verdade. Vamos falar sobre o assunto do Gabigol, então. Vamos dividir a tela aí. Vamos pro tópico. Gabriel Barbosa. Eu usei o Twitter ontem, o Bruno Castanho e Pítio. Queria que vocês opinassem sobre a informação. E a informação... É claro que a diretoria do Flamengo não confirma, não vai confirmar. A diretoria do Corinthians estava mantendo esse sigilo. Como também a diretoria do Flamengo não tinha confirmado o Evander e acabou confirmando, né? Então eles são sempre assim. Por isso que eu digo que, em relação ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, e faz parte do dirigente mesmo, negar e depois confirmar, faz parte do show, e eu não ligo, sinceramente, para isso. Eu faço o meu. E a nossa postagem de ontem foi a seguinte. Além disso, a gente já trouxe a situação do Evander, né? O Gabigol, que hoje, inclusive, postou uma foto, já está no CT Ninho do Urubu. Informação lá atrás que o Robinho e o Bruno Castanho trouxeram as 3 semanas que poderia acontecer isso, que ele estava dedicado, teria sido orientado a voltar antes do restante do elenco, e realmente voltou, né? O Castanha, ele já está no CT Jorge Alá, no Ninho do Urubu. A gente não sabe que tipo de atividade, deve ser mais aquele regenerativo, né? Aqueles treinamentos um pouco mais leves de academia, mas não interessa, ele voltou, e que bom, mostra que pelo menos ele está tendo uma autocrítica, né? Porque o ano foi horroroso e ele está tentando recuperar o que ele perdeu de 23, prestígio, titularidade, títulos, porque o Flamengo não tem mais pet na camisa, e ele pelo menos está fazendo, teoricamente, acho eu, internamente uma autocrítica, tentando recuperar a sua melhor forma física, a sua condição, o seu espaço de titular e de jogador útil pelo técnico Tite. E ontem à noite eu trouxe a informação que, em reunião, que aconteceu ontem num restaurante em São Paulo, isso é informação, queria agradecer a todos os amigos que estão ajudando na apuração. Ontem a gente correu muito na frente, e que o Augusto Melo se reuniu, o Augusto Melo, o Rubão e o Marcos Braz se reuniram ontem, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no dia de hoje, porque eu publiquei de madrugada, né? Então foi ontem, no caso, já. E o presidente eleito da equipe paulista, né, o Augusto Melo, firmou o desejo oficial em contar com o atacante Gabriel Barbosa. E eu vou explicar, lógico, o Corinthians está quebrado, não sei o quê, mas o Corinthians está fechando um patrocínio master pomposo, tá? Na verdade, a PixBet, tá? Na verdade, tá uma grande guerra, podemos dizer assim, entre aspas, não no sentido pejorativo, para ver quem vai ser o patrocínio master do Corinthians. Tem a Aposta e Ganha, que inclusive é patrocinadora do canal do Thiago Asmar, o Pilhado. Tem a PixBet, que está no Omoplata e tem um contrato de exclusividade, isso está sendo discutido. A PixBet tem esse contrato, podemos dizer assim, a preferência para se manter na camisa do Corinthians e aí mudar de posição, da omoplata para o peitoral, né, a parte central da camisa. Master. O patrocínio Master, mas também tem a Superbet. É uma casa de apostas que não é tão grande assim, está entrando no mercado com uma certa injeção financeira considerável, né? E a gente vai continuar aqui a postagem para poder entender. O mandatário alvinegro apresentou cifras comprobatórias para o dirigente rubro-negro, mais precisamente Marcos Braz, vice-presidente do clube, que sim, segundo o dirigente da equipe paulista, é possível contratar Gabriel Barbosa. Isso aí é informação, tá, gente? Não é minha opinião. O Corinthians ofereceu e já tinha apresentado a Gabriel
e ao seu staff, mais precisamente ao seu agente Júnior Pedroso, um contrato de 5 temporadas, exatamente o número de anos, o número percentual, prazo com o Flamengo, né? E um salário de R$2 milhões por mês. Desde novembro, a gente publicou que o Corinthians monitorava a situação do Gabriel no Flamengo, antes mesmo do Augusto Melo ser, de fato, eleito e tomar a posse, como tomou ontem, no Flamengo, e galgava parceiros para apresentar uma proposta para retirar o atacante do Flamengo para o Corinthians. Com o contrato em fase terminal com o Flamengo, que o permite Gabriel assinar o pré-contrato com outro clube já no meio do ano, Gabriel só tem mais um ano de contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, um pré-contrato, a equipe paulista usaria uma grande parte do pagamento ao rubro-negro, caso seja concluída a operação, de um dos seus investidores. Nos bastidores, aí sim, Pitch, corre a informação que a Superbet deve ser patrocinador master do Corinthians, informação que a gente apurou com algumas pessoas também que cobrem o time paulista. Comenta-se que o valor do patrocínio master giraria em torno, no mínimo, de R$80 milhões. E aí não consegui pegar o prazo desse ano, se são 4 anos, 5 anos. Mas seriam R$80 milhões ao longo do patrocínio master, para estampar a empresa na área mais nobre da camisa. E seria ela uma das empresas colaboradoras na possível contratação e ajudaria nos vencimentos, inclusive, do atleta, caso tenha êxito na aquisição junto ao Flamengo. Lembrando, quando o Ronaldo Fenômeno acerta com o Corinthians também estava numa situação muito difícil financeira e conseguiu essa junção de empresas junto com o Silvio Santos, né? Que é o dono da SBT, inclusive com o Banco Pan-Americano, que também era do Silvio na época. Então o Corinthians quer um formato parecido, estampar patrocínios e parceiros na camisa, em contrapartida conseguir investimento para poder manter salário e contratar atletas. É mais ou menos isso. Se vai conseguir ou não, sou outros 500. Deixa muito claro que isso é informação, tá, Pítio? Isso não é minha opinião. A direção dos clubes tratava o assunto em sigilo e com cautela, mas a proposta sim já está formalizada, por mais que negue Marcos Braz. E aí eu queria até a opinião de vocês, porque o Marcos, ele falou pontualmente que não vai vender o Gabriel, mas ele esteve ontem na posse do Augusto Melo e em momento nenhum lá com os dirigentes do Corinthians teve pelo menos o pulso de falar, não, eu tô aqui, mas pô, o Augusto quer contratar o Gabigol, mas sabe que eu não vou vender. Não tem essa. Não, ele não fez isso. E isso dá brecha e abre possibilidade pra gente achar o que a gente quiser. Eu digo, no caso, o torcedor. Ele não se impõe como presidente, o vice-presidente do Flamengo. Ele não chega lá e fala, não, pô, eu tô aqui, o Augusto é meu parceiro, a gente quer ter realmente bons relacionamentos com todos os grandes clubes do futebol brasileiro, acho importante isso, mas sobre o Gabigol, esquece, pô. Já sabe disso. Inclusive, ele me procurou mesmo, já falei que não vou vender, não, ele não faz isso. E ele não fez isso. Então que fique claro, torcedor do Flamengo, minha opinião agora, não é informação, eu não duvido de nada, amigo. Eu não vou cravar aqui que o Gabriel não vai sair do Flamengo, como eu acho que ele não vai sair. Acho que ele vai completar o contrato e vai sair de forma gratuita no final de 24. Eu acho, ou então ele vai arrebentar e o Flamengo vai propor um acordo que vai ficar na mão dele, igual ficou com o Bruno Henrique. É o risco que o Flamengo está correndo, o Flamengo está pagando esse risco. Isso aí é minha opinião. Agora, eu também não cravo que ele não saia do clube. Porque isso, se vocês não forem perceber, é uma grande pressão para a diretoria. É uma grande pressão para a diretoria. Porque se esse cara começa a fazer alguns gols e procurar para renovar, o assunto é outro. E a gente vai chegar lá. E para finalizar a postagem e passar a bola para vocês, a direção dos clubes tratava o assunto em sigilo e com cautela, mas a proposta já está formalizada aos cariocas. Vale lembrar que Gabriel hoje é reserva, e a direção do Rubro Negro tinha prometido, olha como é importante. E a direção do Rubro Negro tinha prometido uma renovação de também 5 anos ao jogador e ao seu staff. Ok? O que não ocorreu, sendo vetado pelo financeiro do clube, ato que estremeceu o relacionamento de Gabriel e seu staff com a diretoria do Flamengo. O que fica muito estranho é porque o GE trouxe a informação que ia ser renovado 5 anos, depois desistiu, o Flamengo não ia renovar e hoje teve uma informação que o Gabriel tá tranquilo. Não tá tranquilo não, meu amigo. O Júnior Pedroso e o Gabriel não vão tirar uma vírgula do que pediram ao Flamengo. E aí, se o Flamengo entender que tá certo, que tá errado, isso é outra situação. Eles não serão maleáveis com o Flamengo. Até porque tem essa proposta na mão. Isso é muito simples. E existe a proposta, Pítio. A proposta existe. Se o Corinthians vai pagar ou não, não sei. Se o Gabriel for pro Corinthians, não me interessa. Você tem que o Corinthians pagar o Flamengo. Se vai pagar o Gabriel, isso é outra situação, né?
E é isso. E aí eu digo que vale lembrar essa situação que o Gabriel teve um contrato de renovação prometido pela diretoria que não foi cumprido. Inclusive o Júnior Pedroso usou o GE, né, se manifestou junto com a Letícia Marques, jornalista do GE, dizendo claramente que confia na palavra do homem e do diretor, que prometeram a eles a renovação de 5 anos e não tinha sido cumprido, mas que confiava na direção do Flamengo. Ou seja, um ato claro de incômodo e de uma alfinetada na diretoria. Né? A princípio, o clube não tem intenção de vender o atacante, que é uma informação. A decisão está nas mãos do Flamengo. Internamente, o presidente Rodolfo Landim, do Clube Carioca, não quer ser conhecido como o presidente que vendeu a principal estrela dos últimos tempos e um dos maiores ídolos da história do clube para muitos. Né? No seu último ano de gestão, que é o seu segundo triênio. O Gabriel é aguardado normalmente no dia 8, foi publicado ontem isso, no CT Jorge Alaudo no Ninho do Urubu, e os clubes seguem conversando sobre o tema. E o Gabriel esteve hoje, se antecipou, como o Castanho e o Robinho falou com exclusividade, né, nos treinamentos, já está presente no CT Jorge Alaudo. Pítio, Castanha, desculpa a demora, mas era importante... Pítio, Castanha, era importante a gente, de fato, trazer esse assunto com clareza dos fatos, e o Corinthians se movimenta internamente para realmente fechar patrocínios e ter parceiros para pagar não só o salário, como também esse valor de 15 milhões de euros, mesmo faltando um ano de contrato e daqui a 6 meses ele podendo assinar um pré-acordo com uma outra equipe. 15 milhões de euros seria o valor que o jogador paga, que o Flamengo receberia do jogador. Para mim, isso é uma pressão para a diretoria do Flamengo, essa batata mesmo, tá assando. 15 milhões de euros, hein? Claudinho custou isso, hein? 15 milhões de euros. O Corinthians sinaliza uma oferta na casa de 15 milhões de euros, mesmo o Gabriel podendo assinar um pré-acordo já daqui a 6 meses. A multa do Gabriel são 100 milhões de euros. Ninguém vai pagar 100 milhões de euros faltando um ano. O Corinthians sinaliza pagar 15 milhões e também, caso seja interessante, adicionar um jogador por empréstimo no negócio. Pode ser o Fausto Vera, né? Lembrando que o Flamengo acha interessante o Flamengo ter o Fausto sabe Vera. Que vai tomar a volta, né, Júlio? Com todo respeito, irmão. Pô, não sei. O Argentino Não, Júnior tem tomou garantia. volta, Mas o Flamengo vai ter que ter garantia. O Thiago Maia está sendo negociado com o Corinthians. Não tinha garantia também? Não sei. Não. O Flamengo é o Flamengo, né? Os caras não pagaram 20 milhões que estão devendo do Fausto Vera. Aí vão pagar 15 pro Mas era uma Gabriel. antiga também, né? Tem isso também. Cara, mas mesmo assim, irmão. Pra mim é uma negociação de risco. Risco. Uma negociação de risco. Você perde um dos principais jogadores que passou por uma má fase para um clube que, cara, historicamente ele não cumpre com seus acordos, com seus negócios. Pra mim é uma negociação de risco, pô. Ah, mas cara, vai ter garantia? Vai ter garantia de quê, cara? Vai ter garantia de quê, pô? Simplesmente se não tiver, eles vão pagar. Aí vão atrasar e tudo mais, aí se torna uma dívida. Aí o Flamengo vai ceder um dos principais jogadores dele pro Corinthians, assim, sem receber. Irmão, ou é à vista ou não tem negócio. Depois faz o Pix, igual o River Plate, faz o Pix e tu leva, pô. Porque senão não tem jogo, pô. Ó, tem uma informação importante pra passar rapidinho irmão, pra vocês o Corinthians, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil com um jogador que ele não pagou, pô. Por que ele vai fazer isso diferente agora, gente? Pô, tá louco, pô. Tá louco. Tem informação rapidamente, né? O jornalista Vene Casagrande acabou de postar, tem quanto tempo? Ah, sim. Ah, não. Perdão, pode continuar. Não, era só isso mesmo, Júlio. E aí, Castanha, queria que você falasse sobre isso. Quando você... Várias negociações aí que dão para trás, porque não tem justamente a garantia bancária, né? Quando você tem a garantia, né, bancária, é porque o próprio banco ali acaba... Né, tem umas situações lá que acabam, né, pagando. Só que a questão, acho que vai além disso, né, cara? A questão vai de... Landim não quer vender. O Braz, como o Júlio falou, por que não se posicionou? Né? Ele poderia ontem, quando ele foi responder lá no GE, responder a questão do Evander, ele podia aproveitar e vai falar assim, sobre o Gabriel, reitero lá que a gente não vai negociar o Gabriel. Eu acho que passa muito pela vontade do jogador, né, irmão? Se, né, o jogador bater o pé ali e falar que quer sair, o Flamengo não vai ficar com o jogador, até porque o contrato dele acaba, sairia de graça. Então era melhor para o Flamengo pegar um dinheiro do que ele sair de graça. Mas isso se ele se manifestar e falando que quer sair. E quando que ele faria isso? Porque hoje a palavra dele é que quer ficar no Flamengo. Pelo menos é o que ele passa pro pessoal do Flamengo, né? O pessoal do Corinthians ele pode falar outra coisa. Mas ele quer ficar no Flamengo. Sim. Mas aí se começar a temporada e ele tá no banco do Pedro... Satisfeito.
né, não começa a não jogar tanto. Tudo bem que eu sei que o Campeonato Carioca o Tite vai botar em todos os jogos. Mas, né? Mas se ele ficar no banco, Castanha, ele vai entrar todos os jogos, mas ele vai no banco. ele voltou a treinar agora. Se tu fosse o Gabigol, tu não faz o seguinte, pô, eu sei que tem essa viagem aí, mas não tem como eu jogar um joguinho não, desse Carioca, depois eu ir lá pro Orlando. Meu irmão, eu ia querer jogar. Eu sei que é complicado por causa do marketing do clube, né? Tá indo lá pros Estados Unidos e tal. Mas, cara, eu sei lá, tentaria jogar algum joguinho no Carioca e depois ir pra lá, não sei. Pra pegar algum ritmo, entendeu, cara? Pra mostrar até, pô, não, quero jogar. O Gabriel é reserva, cara. Mas não entendi. Pra quê? Pra depois Esses do 4 primeiros Corinthians? jogos, não, esses 4 primeiros jogos no Campeonato Carioca, não é time alternativo? O primeiro jogo não, o primeiro jogo é todo mundo. Não, o primeiro jogo é o time titular? Vai. Contra o Dax. Vai com Então todo ele vai mundo. jo- ele não vai jogar, ele vai estar Ele relacionado. vai entrar no segundo tempo. Ele vai entrar todos os jogos. Entendi. Agora ele vai estar no banco. Tá, entendi. E aí depois Ele viaja. tem conflito de interesses na por causa dos Estados Aí o Unidos, né? Sub-20, né, que tá jogando a copinha lá, vai começar sexta-feira a copinha lá com o Mário Jorge. Eles vêm pro Rio de Janeiro e jogam 2 jogos contra a Portuguesa e tem mais um. Não sei se é Volta Redonda. Acho que é Volta Redonda. Eu acho Então que é eles Volta jogam esses jogos aí, depois contra o Vasco, o profissional já volta a jogar. Então, a questão é, conforme for passando o tempo aí, ele não jogando, ele no banco, sabe que ele se incomoda com isso. Será que ele vai querer ficar no Flamengo? E outra, se ele não voltar arrebentando no começo do ano, se ele começar a não jogar bem, fazendo os gols como ele já fez. Quando o Flamengo vai renovar com 5 anos, a torcida vai deixar? Difícil. Vai. Porque são 5 anos aumentando o salário, Júlio. Para quase 2 milhões. Então, assim, apesar de as informações, e as informações são verdadeiras, de que o Landim não quer a saída do Gabriel, eu não dou esse caso como encerrado, não. Eu acho que tem coisa para rolar ainda aí. Tem uma informação, hein? Opa. A informação... Qual é o nome do rapaz lá do Santos que você falou? Felipe alguma coisa. Medeiros. sei lá. Não lembro. Agora o jornalista... Não conheço, amigo. O jornalista Ademir Ademir. Quintino. Falou sobre João Basso. João Basso, 1,5 milhão de euros, tem contrato até 2026 com o Santos. O zagueiro recebeu uma sondagem para jogar no Flamengo. Tem a mínima noção de quem Aí seja. que sai do Léo Ortiz para João Basso, tá de sacanagem. Aí a diretora do Flamengo é cabaço. Não, e o João Basso, eu não sei quem é não, mas deve ser reserva do Messias Aí, e do Joaquim Ah, meu irmão. do Santos rebaixado, né? Aí eu não sei. A gente pode pesquisar também quem é o empresário do João Basso, né? vou exercer o meu direito de permanecer em silêncio. Vamos ver de quem é o João Basso. Deus me livre. Que filho. loucura. Deus me livre. Mas, ô, Júlio, o meu problema não é nem a venda do Gabriel, não, tá? É só a venda pra um clube que não paga, pô. Sim. Esse é meu único problema. Abre uma enquete pra gente aí, ô Luiz. Você é a favor da venda de Gabriel Barbosa por essas cifras? O Nassi também não pagava. 15 milhões de euros e podendo adicionar mais um atleta, tá? Esse atleta, a gente não tem o nome do atleta, mas a gente sabe que no elenco do Corinthians o Fausto Vera é visto com bons olhos na diretoria do Flamengo. Então poderia ser o Fausto Vera. Deixar claro que a gente não está afirmando que é o Fausto, mas poderia ser adicionado um jogador na negociação e esse atleta poderia ser o Fausto Vera. Quero a opinião de vocês aí. Antes disso aí, quer uma bomba? Ih, rapaz, solta a bomba. O pessoal diz que o Julião, ele inventa as coisas, né? Paulo Vinícius Coelho, conhece o PVC? Tal de PVC. O All Sport? Diretor do Flamengo quer negociar Gabriel Barbosa. Mas teme realmente a situação política devido ao último ano eleitoral Aí. do presidente Rodolfo Landim. Umba! A alta cúpula rubro-negra está cozinhando o interesse do Corinthians em banho-maria. Posso falar rapidinho, com todo respeito? Pô, respeito o Julião, mano. Porque eu não tô aqui a passeio, não. Sério mesmo, sem sacanagem. Às vezes acontecem tantas coisas, irmão, que isso me irrita. Se eu publiquei, eu não tô de sacanagem, irmão. O Paulo Vinícius Coelho é um cara bem informado. E quando o GE deu a informação de que o Flamengo tá muito tranquilo e o Gabigol tá tranquilo, não procede, irmão. O Gabriel não tá tranquilo. O Júnior Pedroso, pode até botar de novo na tela o Gabigol e fazer um banner. O Gabigol não tá tranquilo. O cara tá treinando, ele tá com raiva, um ódio, uma besta enjaulada. Ele tá querendo mostrar serviço, porque se ele voltar a fazer gols, ele vai pedir os caralho pra renovar com o Flamengo. E o pessoal não tá percebendo esse movimento. O Júnior Pedroso, ele deu no meio do Marcos Braz e do Bruno Spindel,
claro que não tá satisfeito. Se os caras prometeram um negócio, Castanha, e o negócio não foi o correto, o problema não é do Júnior Pedroso e do Gabigol, o problema é dos caras que prometeram pra eles. E aí eles viram a merda que fizeram, voltaram atrás, beleza. Voltaram atrás, também não é obrigado a assinar, né? Deram a palavra, como deram a palavra lá com o Andrés e voltaram. Mas o Corinthians quer contratar o Gabigol, cara. Ontem eu fiquei até 1h pouca da manhã trabalhando, não tô de sacanagem, não. Ontem as empresas lá, as pessoas que estão tentando realmente entrar no Corinthians, a gente trabalhou até madrugada. A gente não, desculpa o termo, a gente não tá de putaria não, irmão. Se vai contratar ou não, são outros 500, Pítio. Os caras não estão confortáveis, o Júnior Pedroso não tá confortável, o Gabigol tá com sangue nos olhos. E é simples, irmão. Olha só como é simples você entender. Ofereceram 5 anos pro Gabriel por 2 milhões por mês. O Flamengo recusou isso. O cara tem isso de um outro clube, que é exatamente o que eles querem. O Flamengo vai manter o Gabigol, vou te falar, não é nem querendo confiar no jogador. Vai manter o jogador pra não reforçar um rival agora e porque é o último ano do Landim, irmão. Não é nem confiando na recuperação dele, não. Mas aí cai muito naquilo, Júlio. Se, que eu falei, se começar o ano e ele ficar na reserva, não jogar, ele vai querer sair, ele vai fazer força pra isso. E aí o Flamengo joga. Não, ele tá negociando porque o jogador quer sair. Joga pra cima dele. Simples assim, tinha desde a reta. A gente queria a continuidade dele, mas ele preferiu sair e quer jogar no Corinthians. É isso que eles fazem, cara. Se acontecer, vai ser isso. Tá? Vai lá, o Deixa eu ir lá, tá cara. na correria. Cara, a gente sabe o temperamento que o Gabriel tem, acho também que ele não vai querer ficar no banco. Isso que tu pontuou é perfeito. O Corinthians está oferecendo o que o Gabriel quer. Ah, mas não paga em dia e tudo mais em relação ao jogador. Gente, mas depois o cara recebe isso também, com juros e tudo mais. Óbvio que ele deveria receber em dia, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro. Mas o Gabriel pode fazer... Ele pode fazer essa força pra sair, tá, Júlio? Não sei se fará descaradamente. Não. Sabe? Acho que, pelo menos nisso, ele não faria. Quero acreditar nisso. Que começaria a fazer, não vou dizer um corpo mole, mas uma força para ser negociado, como, por exemplo, o Vampeta fez, finge que me paga, que eu finge que jogo, enfim, algumas coisas assim bem descaradas. Acho que o Gabriel não faria isso pelo respeito que ele tem, ele faz um monte de bobagem que eu discordo pra caramba, mas acho que isso exclusivamente ele não faria. Entretanto, acho que ele pode ficar muito insatisfeito se continuar no banco. E, cara, só depende dele. Acho também... Segundo o Mauro César, o Gabriel sair de graça não será o fim dos mundos. Mas então, eu não acho que de graça? Eu não acho que o Flamengo perde se não renovar com ele, não, Júlio. E ele sair ao término do seu contrato. Ele já se pagou, Júlio. Todo o dinheiro que foi investido no Gabriel, ele foi pago com um clube. Você compra o jogador para ele ajudar a conquistar títulos. E assim você vai construindo a sua história com o seu torcedor também, tudo mais, ganhando massa. Cara, o massa que eu digo é de pessoas, né? E o Gabriel colaborou com isso, cara. Libertadores, ele ganhou praticamente tudo aqui. Acho que só faltou o Mundial, né? Se não me falha a memória. Só o Mundial, né? Até a Copa do Brasil. Então o cara venceu tudo. Então ele já se pagou, velho. Ele já se pagou. É claro e óbvio. Pô, se tu quiser negociar o cara pra ganhar ainda um dinheiro, aí é perfeito. Agora, ele é vencedor, ele já se pagou. Se no final do contrato o Flamengo achar que não deve pagar os 2 milhões, ele tiver outra proposta, um caso muito semelhante ao do Everton, cara, que ele siga a vida dele, tá tudo certo. Agora, só depende dele tomar essa vaga de titular. O Pedro, mesmo em uma fase, é o segundo maior artilheiro do mundo, se eu não me engano. Do mundo, não. Dos brasileiros no mundo, lembrei agora. Sim. Tem um cara, acho que na Bulgária, se eu não me engano. Uma parada dessa que não é o Pitch. Não joga lá no Sofia, né, no Sofia. Vou até pedir rapidinho, o Luiz, coloca no banner lá, PVC confirma a nossa info sobre Gabigol. Boa. Tá? E aí pode dividir a tela, botar o Gabigol lá com a 10 lá. Não tem problema, tá assim não. Tá tranquilo. Não, só depende do próprio Gabriel tomar essa vaga dele. O Pedro, como eu falei, em uma fase é o segundo maior artilheiro brasileiro no mundo, tem 35 gols. E o Gabriel precisa, cara, voltar até a velocidade, o tempo de bola. Se ele estiver jogando bem, o Tite vai colocar ele, cara. O Tite não tem implicância com o jogador. Tem muita gente que fala isso, né? Pelo amor de Deus, o Tite tem, experiente pra caceta, o cara é líder, vai ter algum tipo de implicância com o Gabriel, por isso e aquilo. Não.
Se o Gabriel estiver jogando bem, ele vai jogar, cara. Só depende dele. Voltou antes, estava treinando nas férias, está mostrando empenho para isso. E a gente torce para que ele volte a jogar bem. Se ele voltar a jogar bem, de repente vale a pena. 5 anos de contrato, acho que 2 milhões é muito, como eu acho para qualquer outro jogador no Flamengo, 2 milhões, eu acho isso, um salário, moleque, Muito absurdo. São 24 milhões em um ano. É Se muito tu for alto. calcular aí para 5 anos, Jesus amado, eu acho muita grana para um jogador aqui do futebol brasileiro. A não ser que tu traga o Messi, o Cristiano Ronaldo, aí são outros 500, amigo, não tem o que fazer. Mas eu acho muita grana, mas enfim, esse é o futebol brasileiro, essa é a inflação que o Flamengo fez no mercado nacional com seus jogadores. Mas só depende dele, cara, voltar a jogar. O Everton Ribeiro, inclusive, Júlio, de repente aceitou essa proposta, claro, vai ganhar mais, vai ter mais tempo de contrato, mas vai jogar. Vai ser titular. Vai ser titular, vai ter minutagem. De repente Agora o cara quer jogar no meio campo também. vai ficar bom, hein? Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Bom meio de campo, muito bom meio de campo. O Jean Lucas, eu acho ele meio polvo, perninha. né? Meio polvo, meio Lula Molu, cheio de perna. Mas é um bom jogador. Pro Bahia, ele vai sair muito bem. Ele vai sair muito bem. Custou um dinheirão pro Santos, né? É. E ele escolheu o Santos. Lembra disso? Que o Flamengo. Os caras falam que o Flamengo fez proposta e ele escolheu o Foi. Santos. Foi. Então é isso. Então, Paulo Vinícius Coelho, da UOL, né? Na sua coluna do UOL, ele informa que a diretoria do Flamengo quer negociar o Gabigol, mas teme um ônus político de se desfazer do ídolo em ano de eleição, exatamente como dos tópicos que a gente postou hoje de madrugada, né? A alta cúpula rubro-negra está cozinhando o interesse do Corinthians em banho-maria. É isso. Então, foi exatamente o que a gente falou. O Flamengo não tem interesse em negociar o jogador, mas quer vender. Não tem interesse, mas quer vender. Né? O não interesse é para fora, né? É para os torcedores, mas tem interesse sim. Ô, Júlio, o Janiel botou aqui, então libera Arrascaeta, Pedro e Gerson também, afinal eles já se pagaram. Não foi isso que eu falei, amigo. Né? Não foi isso que eu falei. Eu só deixei claro que se o Gabriel sair ao final do seu contrato, o Flamengo não perde. Ele já deu o retorno que era esperado. Agora, se você a avaliação é o Arrascaeta, você renova ou não renova? Chegou a hora do fim do ciclo dele? Claro que não, do Pedro também não. Eu só disse que ele já se pagou, e de fato, o Arrascaeta já se pagou, o Pedro já se pagou. Qual foi o outro que você citou? O Gerson? É que o Gerson o Flamengo pagou 2 vezes, né? Mas enfim, tá se pagando. Né? São jogadores que se pagaram. O Felipe Luiz se pagou, o Rafinha acabou se pagando também. Né? São jogadores que de fato, que o Flamengo investiu, eles já deram esse retorno. Mas isso não quer dizer que, obrigatoriamente, eles têm que sair ao final dos seus contratos. Pelo amor de Deus, não é isso. Tá? É isso.